O que será dito a seguir tem o potencial de mudar radicalmente a forma como você vê seus relacionamentos com pessoas próximas. Não estamos falando de conhecidos casuais, mas daqueles que estão por perto, parentes, filhos, amigos, entes queridos. Sejamos honestos, algumas conexões se transformam em um verdadeiro caos e não faz sentido continuar a apoiá-las. Imagine a vida como uma casa que foi construída ao longo de muitos anos. Cada tijolo desta casa são memórias, conquistas e pessoas a quem a entrada foi aberta. Em certo ponto, chega a hora de revisar o espaço, arrumar e possivelmente fechar algumas portas para sempre. Afinal, nem todos os convidados trazem paz e harmonia para esta casa. A seguir, 7 aspectos importantes serão considerados, que ajudarão a entender de quem você deve ficar longe para o seu próprio bem-estar, paz, felicidade e saúde emocional. A pior coisa que você pode fazer é continuar carregando o fardo de pessoas tóxicas. Portanto, vale a pena ouvir atentamente e estar preparado para tomar decisões que podem parecer difíceis, mas que acabarão por ser necessárias. Lembre-se de que tudo o que sai da vida não é realmente necessário. A paz interior é a coisa mais valiosa que temos. A reavaliação das prioridades da vida começa com a consciência do valor do tempo e das conexões interpessoais. A vida avança inexoravelmente e, a cada ano, o tempo se torna um recurso cada vez mais precioso que não pode ser negligenciado. Muitas vezes, você pode notar como as crianças, absorvidas em suas preocupações, lembram-se de seus pais apenas quando precisam de algo. Seja apoio financeiro ou algum serviço, suas ligações são frequentemente ditadas por ganho pessoal. Mas quando chega a hora de os pais precisarem de ajuda ou simples participação, quando a solidão rói a alma, onde estão seus filhos? A falta de atenção e cuidado gera um sentimento de profundo vazio. A sensação de que você está sendo simplesmente usado, sem dar nada em troca. Surge uma pergunta lógica: você merece esse tipo de tratamento? Uma situação semelhante pode ocorrer em relacionamentos com irmãos e irmãs que ainda não conseguem deixar de lado velhos ressentimentos e traumas de infância. Cada comunicação com eles se transforma em exaustão emocional. Eles criticam impiedosamente, lembram erros passados, fazendo você se sentir inadequado. E o mais triste é que a pessoa tolera isso apenas por causa dos laços de parentesco. No entanto, o parentesco de sangue não é uma justificativa para o tratamento cruel. Ninguém é obrigado a manter relacionamentos que causam dor e sofrimento. Se após a comunicação com alguém resta apenas um nó na garganta e um peso na alma, vale a pena continuar esse tormento. E claro, não podemos esquecer da segunda metade, daquela pessoa que, idealmente, deveria ser um apoio confiável e um porto seguro. Mas, em vez disso, ele olha para você como um fardo, ignora demonstrativamente seus sentimentos e necessidades, zomba de seus sonhos secretos, fazendo você duvidar de seu próprio valor. Essa atitude causa um golpe esmagador na própria sensação de felicidade. Vale a pena gastar um tempo precioso com alguém que não mostra o devido respeito, que apaga deliberadamente sua luz interior e o priva de forças para seguir em frente? Chegou a hora de abrir os olhos e perceber que as mudanças que você tanto espera nunca acontecerão. A dura realidade é que nem todos os relacionamentos merecem uma luta desesperada. Não gaste sua energia vital com aqueles que apenas tiram, sem dar nada em troca. Afinal, sua vida pertence apenas a você, e nada que o prive de sua paz de espírito deve permanecer em seu espaço pessoal. Faça a si mesmo uma pergunta simples. Se essa pessoa desaparecesse repentinamente de sua vida, você realmente sentiria saudade e arrependimento? Se a resposta for negativa, então este é o veredicto final. Não se apegue a relacionamentos apenas por hábito ou medo da solidão. É como fechar deliberadamente os olhos para a ruína que está acontecendo ao seu redor. Não, você merece mais. Não desperdice seus dias em relacionamentos que tiram as últimas migalhas de sua paz de espírito.
Em certo ponto da vida, uma pessoa se depara com a necessidade de revisar seu círculo social, deixando ir aqueles que não trazem benefícios. É importante perceber que mudanças positivas ocorrem apenas quando você se livra da influência negativa. Não hesite, é hora de aprender a dizer não e colocar seus próprios interesses e bem-estar em primeiro lugar. Não coloque sua vida em pausa por causa de outros. Outra transformação inevitável que as pessoas enfrentam com o tempo é a evolução das amizades. Amigos que pareciam inseparáveis gradualmente se distanciam. Não estamos falando de uma perda trágica, mas de um processo natural, quando amizades fortes que pareciam eternas gradualmente se dissolvem. É bem provável que o círculo social se torne mais calmo e medido. Talvez apareçam novos amigos com interesses em comum, com quem você pode jogar cartas, discutir questões da vida, dançar ou viajar. É maravilhoso. Às vezes, surge a sensação de que a pessoa é esquecida, como se o mundo se afastasse. No entanto, é importante lembrar que não é o fim do mundo, nem uma tragédia, nem o final da história. É simplesmente a vida. A amizade muda, se transforma ou desaparece. E isso é inevitável. As pessoas vêm e vão, e não há nada de errado nisso. Na maturidade, seja aos 60, 70 ou 80 anos, chega o momento de repensar o valor das conexões que não trazem mais satisfação. Por que gastar recursos preciosos com aqueles que apenas consomem, sem dar nada em troca? Chega o momento da verdade, quando é preciso encarar a realidade e se libertar. Sem dúvida, pode ser doloroso, mas a realidade é que nem todos os relacionamentos são destinados a resistir ao tempo. A vida faz ajustes e as pessoas mudam, assim como você. Talvez os antigos interesses e objetivos de vida em comum tenham perdido sua relevância. As conversas que antes enchiam as noites agora parecem vazias. E este é um processo natural. Não se deve manter um relacionamento por nostalgia ou medo da solidão. É importante aprender a lição. Valorize os amigos e entes queridos que permanecem ao seu lado, apesar do tempo e da distância. São essas pessoas que têm verdadeiro significado. São essas conexões sinceras que dão sentido à vida. Afinal, na maturidade, o que importa não é a quantidade, mas a qualidade. Não importa quantos conhecidos você tem, mas sim ter aqueles que genuinamente o compreendem, valorizam e, o mais importante, respeitam. Com o tempo, percebemos que o verdadeiro valor na vida reside nas pessoas que permanecem ao nosso lado, aceitando-nos com todas as nossas qualidades e defeitos. Eles não julgam, não buscam ganho pessoal ou competição, mas simplesmente querem compartilhar a alegria dos momentos, o riso sincero e até os momentos de compreensão silenciosa. Essa é a essência da verdadeira amizade. E, embora possa parecer doloroso no início, chega um momento em que é preciso deixar ir tudo o que não traz mais benefícios e não corresponde aos valores da vida. Isso libera espaço para o que realmente importa, para relacionamentos sinceros, profundos e baseados no respeito mútuo. Portanto, quando alguém deixa o caminho da vida, não devemos encarar isso como uma derrota pessoal. É importante lembrar que cada um tem o seu caminho, e essa pessoa também tem o dela. O importante é garantir que, no final desse caminho, estejam aqueles que trazem felicidade e apoio. Igualmente importante é a introspecção e o cuidado com o bem-estar pessoal. Na idade adulta, quando já se passaram 6, 7 ou 8 décadas, chega o momento da autoanálise e da reavaliação das prioridades da vida. Por muitos anos, a pessoa cuidou dos outros, filhos, cônjuge, irmãos, muitas vezes colocando suas necessidades acima das suas. No entanto, é preciso reconhecer que essa abordagem não pode continuar indefinidamente, especialmente quando o tempo se torna mais precioso do que nunca. Ignorar as próprias necessidades e desejos é uma imprudência imperdoável. Chegou a hora de olhar para dentro, parar e ouvir seus verdadeiros anseios.
Quantas vezes foi preciso sacrificar tempo pessoal e conforto para não ferir os sentimentos dos outros, enquanto a voz interior insistia no contrário? Este é um erro comum, capaz de perseguir a pessoa ao longo da vida, se não forem tomadas medidas a tempo. É bem provável que todos já tenham estado em uma situação em que receberam um telefonema pedindo um favor ou um convite para um evento que não despertava o menor interesse. E, no entanto, a pessoa concordava, indo para um lugar cheio de barulho, conversas sem sentido e pessoas que, na verdade, não se importavam com sua existência. Em algum momento, surge a pergunta: por que estou aqui? Nesta fase da vida, o equilíbrio mental torna-se um tesouro inestimável. Se algo perturba a paz e a harmonia, então deve ser abandonado sem arrependimentos. Por que carregar o fardo de obrigações que apenas esgotam as forças vitais? Isso é inaceitável. A verdadeira necessidade é saber colocar os próprios interesses em primeiro lugar, dizer um firme não, sem sentir culpa ou remorso. Afinal, isso não é uma manifestação de egoísmo, mas um ato de autocuidado, uma demonstração de respeito pela própria pessoa e a capacidade de colocar as próprias necessidades acima dos desejos dos outros. E se a pessoa não assumir essa responsabilidade, ninguém mais o fará por ela. Pense em quantas alegrias se pode dar à sua vida, em vez de desperdiçar horas preciosas em reuniões infrutíferas e conversas vazias. No entanto, paradoxalmente, muitos são paralisados pelo medo da solidão, que lhes parece um fenômeno assustador. Mas aqui reside uma distinção fundamental entre estar fisicamente sozinho e o sentimento opressivo de abandono. A verdade, às vezes, pode ser desagradável, mas é vitalmente necessária. Sempre haverá aqueles que insistem para que você saia mais, seja mais social, não se isole da sociedade, como se o desejo por silêncio e solidão fosse algo repreensível. Mas você não deve ceder a essa pressão de forma alguma. O espaço pessoal é um território inviolável, concedido a todos por direito, e protegê-lo é uma demonstração de força interior e maturidade. Portanto, vale a pena abrir os olhos e perceber que, para sentir a plenitude da vida, não é necessário se cercar de ruído e agitação constantes. A paz interior e a harmonia são um presente inestimável, e não há necessidade de se justificar perante ninguém por sua escolha de cuidar de si mesmo. É importante lembrar, dizer basta não significa perder alguém do seu círculo, mas sim encontrar a si mesmo. Não se humilhe implorando por atenção e companhia. Silêncio, tranquilidade e equilíbrio emocional são tesouros que não têm preço, e é o presente inestimável que cada um deve se dar diariamente. O quarto aspecto importante da maturidade é a capacidade de aceitar a inevitabilidade da mudança e estabelecer limites claros. Não se iluda com a ideia de manter a mesma energia, a mesma paciência e os mesmos sonhos da juventude, pois o tempo inexoravelmente faz seus ajustes, e não há nada de errado nisso. O problema reside em se apegar a pessoas e situações que há muito perderam sua relevância e só o puxam para baixo. Quanta dor emocional uma pessoa está disposta a suportar para não se separar do que já não lhe traz satisfação. Imagine um viajante arrastando com dificuldade uma mala velha e desgastada, cheia de coisas inúteis. Ele continua carregando esse peso apenas porque um dia essas coisas tiveram algum valor para ele. Mas o que acontece no final? A mala se torna excessivamente pesada, causando dor nas costas e nas pernas. E o mais triste é que, por dentro, já não resta nada de realmente valioso, apenas poeira e lembranças. É assim que se tornam muitos relacionamentos e obrigações aos quais uma pessoa se apega por senso de dever ou hábito. Esse peso morto destrói gradualmente sua vida, privando-a de força e alegria. Chegou a hora de largar essa mala. Nem todos que estiveram por perto no passado devem permanecer no futuro. Alguns amigos estagnaram em seu desenvolvimento, outros relacionamentos deixaram de corresponder aos seus valores, e alguns parentes só se lembram de sua existência quando precisam de algo. E quanto à própria pessoa?
ela continua carregando tudo isso nas costas, como um burro de carga, sem ousar se livrar do fardo pesado. Mas basta. Todos têm o direito de dizer um não firme. Não a atitudes desrespeitosas, não a visitantes que esgotam a alma, não a conversas que só pioram as coisas. Afinal, as pessoas que realmente amam e valorizam nunca exigirão o que causa dor. E aqueles que exigem que voltem de onde vieram. A vida é muito curta para ser gasta com aqueles que não trazem alegria e apoio. Não alimente falsas esperanças, esperando por um agradecimento tardio de filhos negligentes ou um reconhecimento repentino daqueles que constantemente diminuíram sua dignidade. É hora de parar de sonhar com o inatingível. A vida nesta fase não é medida pela quantidade de amigos e pelo desejo de agradar a todos, mas sim pela conquista da harmonia na alma e pela proximidade com aqueles que sinceramente a merecem. De que adianta uma casa cheia de gente se nela reina uma solidão opressora? É muito mais valioso um círculo pequeno, mas confiável. É importante perceber: ninguém é obrigado a se justificar por suas decisões. Se você tomou a decisão de se afastar de uma determinada pessoa, interromper a comunicação ou romper um relacionamento, essa é uma escolha pessoal que não exige explicações. Cuidar do próprio bem-estar não é egoísmo, mas uma necessidade premente. Lembre-se de que a qualidade sempre supera a quantidade, e nesta fase da vida é fundamental se cercar de pessoas que trazem alegria, e não daquelas que esgotam suas energias. Não carregue o fardo de outra pessoa. É preciso fechar a porta com determinação para o que não traz mais benefícios e deixar entrar na vida o silêncio e a paz que todos merecem. O quinto aspecto do ser: solidão e reencontro consigo mesmo. Em um determinado momento da vida, muitas pessoas se deparam com a sensação de solidão, e isso, ao contrário do que se pensa, não é algo negativo. O medo da solidão, muitas vezes associado à sensação de abandono e esquecimento, pode, na verdade, se tornar um valioso aliado. É justamente nos momentos de solidão que a pessoa tem a oportunidade de se conhecer mais profundamente. Não se trata de se entregar à tristeza e ao isolamento. A solidão deve ser encarada não como uma punição, mas como um presente inestimável, espaço e tempo para ouvir sua voz interior e restabelecer a conexão consigo mesmo. É um equívoco comum que, para alcançar a felicidade, é necessária a presença constante de alguém ao lado. No entanto, a verdadeira felicidade reside dentro de cada pessoa. Buscar encontrá-la no mundo exterior é um erro comum. Para sentir a integridade da personalidade, a presença de alguém não é necessária. Ter muitas pessoas ao redor não garante paz de espírito. Às vezes, um dia tranquilo em casa, com um livro interessante ou um programa de rádio favorito, pode trazer mais paz do que uma companhia barulhenta que não traz nenhum benefício. É importante aprender a valorizar e desfrutar da própria companhia. Depender de outros em busca de um sentido para a vida é um desperdício de tempo precioso, que se torna cada vez mais escasso com o passar dos anos. Uma cadeira vazia na sala de estar ou uma mesa posta apenas para uma pessoa podem se tornar os melhores companheiros nesta jornada. Em última análise, o mais importante é se sentir confortável sozinho consigo mesmo. Não perca tempo procurando no mundo exterior o que está originalmente escondido nas profundezas do seu próprio eu. A capacidade de encontrar alegria no momento presente é uma habilidade acessível a todos. Não há necessidade de esperar por eventos excepcionais para sentir a plenitude da felicidade. O verdadeiro valor da vida reside nesses momentos pequenos, mas agradáveis, que preenchem cada dia. Lembre-se do aroma do café da manhã, do canto melodioso dos pássaros que vem da janela ou do raio de sol que entra brincando pelas cortinas. É nessas coisas simples que reside a verdadeira essência da existência. Muitas vezes, uma pessoa, buscando algo grandioso, perde de vista o fato de que já possui tudo o que é necessário para a felicidade no momento.
O autor não está de forma alguma pedindo para que você abandone a comunicação com seus entes queridos. A questão é que o bem-estar pessoal não deve ser condicionado à presença de outros. Não se torne dependente da necessidade constante de companhia para se sentir completo. O tempo gasto sozinho consigo mesmo deve ser usado como uma oportunidade para restaurar a harmonia interior, o autoconhecimento e o prazer da própria companhia. A paz interior é um presente inestimável que cada um pode dar a si mesmo. Portanto, comece hoje. Pare de simplesmente existir na solidão e comece a viver de verdade, desfrutando de cada momento. O sexto aspecto da existência humana diz respeito à vulnerabilidade e à confiança, as pedras angulares dos relacionamentos. Nos anos jovens, quando a visão de mundo está apenas se formando, o indivíduo é persistentemente ensinado a esconder seus calcanhares de Aquiles, mostrando apenas uma fachada de bem-estar e perfeição. A ideia de que é inaceitável mostrar medo, de que é necessário sempre irradiar força e confiança inabalável, é incutida. No entanto, o caminho da vida leva inexoravelmente a um ponto de virada, que muitas vezes ocorre na idade adulta, quando já se tem 7 ou 8 décadas de vida. Neste período, ocorre a percepção de uma verdade fundamental. A verdadeira conexão com os outros não se baseia na demonstração de poder, mas na capacidade de expor a própria vulnerabilidade. Vale a pena pensar em quantas vezes o medo de revelar as próprias limitações restringiu as ações. Quantas vezes foi necessário suprimir seus sentimentos para não parecer fraco aos olhos dos outros. Francamente, vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas a quintessência da humanidade. É ela o cimento que une laços genuínos e autênticos que têm um significado duradouro na vida. Após longos anos cheios de experiência e provações, chega a compreensão da importância da honestidade com os outros, da capacidade de dizer, estou com medo ou não consigo mais fazer o que costumava fazer. Essa franqueza não diminui o valor da pessoa, mas, ao contrário, enfatiza sua autenticidade. As pessoas próximas, família, amigos, entes queridos, procuram ver não uma fachada impecável, mas a verdadeira essência da pessoa, com todas as suas dúvidas, ansiedades, fardos de responsabilidade e vicissitudes da vida. A falta de sinceridade na expressão dos verdadeiros sentimentos impede a construção de relacionamentos sólidos e de apoio. E aqui está a dura verdade da vida. O verdadeiro amor e a amizade forte crescem a partir da confiança, que não surge no solo da demonstração apenas dos lados positivos, brilhantes e ideais. A confiança é formada pela vulnerabilidade. Ao abrir seu coração, compartilhar sua história pessoal e mostrar suas cicatrizes, uma pessoa dá a si mesma a chance de ser verdadeiramente compreendida. É neste momento que a conexão se torna genuína, pois a outra pessoa conhece sua verdadeira essência. No final da jornada da vida, todos se perguntam: o que é mais valioso? Laços superficiais ou relacionamentos nos quais se pode ser você mesmo, sem hipocrisia? A vulnerabilidade, apesar da dificuldade inicial em aceitá-la, concede libertação. O mais importante é que ela permite parar de esconder suas imperfeições. Afinal, francamente, todas as pessoas são imperfeitas. Todos cometeram erros e experimentaram momentos de fraqueza. Aceitar este fato permite encontrar harmonia consigo mesmo. O reconhecimento de suas limitações, medos e fracassos torna-se a base para a construção de um mundo interior. A perfeição não é um pré-requisito para o valor. Conhecimento enciclopédico não é obrigatório e o papel de super-herói não é necessário. A essência genuína e a abertura que uma pessoa demonstra servem como a pedra angular de sua personalidade e promovem o fortalecimento das conexões interpessoais. O amor sincero não surge de máscaras e pretensões, mas da aceitação de alguém como realmente é. Nesta fase da vida, chega o momento de abandonar a necessidade ilusória de demonstrar força constantemente. A razão é simples. Agora ficou evidente
que o verdadeiro valor reside nas conexões autênticas com os outros, na conquista da paz interior e na possibilidade de compartilhar a vida sem ocultar nenhum aspecto. É nisto que reside a verdadeira força. Uma das prioridades se torna o autocuidado. A pessoa atinge um estágio em que se torna consciente de um fato importante. O estado físico do corpo passa por mudanças, e este é um processo natural. Ignorar os sinais que o corpo envia se torna impossível. No entanto, o ponto crucial é entender que o autocuidado não se limita a exercícios físicos e alimentação equilibrada. O autocuidado representa uma manifestação de amor próprio que transcende a dimensão física. É a habilidade de colocar o próprio bem-estar em primeiro lugar. Ao longo de muitos anos, ele geralmente relegou seus próprios interesses a um segundo plano, priorizando primeiro a família, depois as responsabilidades profissionais e somente no final do dia, lembrando-se de si mesmo. No entanto, com o tempo, surge a consciência de que o tempo passa implacavelmente e as forças não são mais as mesmas de antes. E não se trata apenas de resistência física, mas também de recursos emocionais. Se negligenciar o autocuidado, não prestar a devida atenção às próprias necessidades, pode-se perder algo muito mais valioso, a harmonia interior. Vale a pena refletir por um momento. Quantas vezes ele adiou seu próprio bem-estar para ajudar os outros ou cumprir obrigações secundárias? Quantas vezes ele se esqueceu de que a vida não é apenas corresponder às expectativas alheias, mas também estar em harmonia consigo mesmo? Chegou o momento de mudar essa forma de pensar, de dizer um basta decisivo. O autocuidado no presente não é um luxo, mas uma necessidade urgente. Neste período, quando os dias parecem longos e lentos, surge o momento ideal para dedicar tempo a si mesmo. Não se trata apenas de descanso físico, mas também de recuperação mental e espiritual. É hora de aprender a rejeitar a pressão externa e dizer sim à sua paz interior. É necessário criar em sua vida um espaço livre de ruídos e exigências, onde se possa simplesmente ser você mesmo e respirar profundamente. Em última análise, o mais importante é o próprio bem-estar, e não há nada mais valioso do que este estado de harmonia e paz. O verdadeiro valor é encontrado em detalhes aparentemente insignificantes. Frequentemente, a maneira mais eficaz de cuidar de si mesmo é mergulhar na leitura de um livro fascinante em um silêncio tranquilizador, desfrutar de um chá aromático na varanda, protegendo-se de quaisquer interrupções, ou fazer uma caminhada tranquila pelo parque, entregando-se a reflexões profundas sobre os eventos vividos. Estas pequenas pausas, estes momentos de tranquilidade, são um presente inestimável que cada um pode oferecer a si mesmo. Afinal, se a pessoa não cuidar de si mesma, quem o fará? Chegou o momento em que o bem-estar físico, mental e emocional devem se tornar prioridade. É importante perceber que o autocuidado não é apenas prevenção de doenças ou alívio da dor, mas também nutrição da alma e da mente. Reservar tempo para refletir sobre a experiência de vida, descansar plenamente sem remorso, aceitar-se como você é e reconciliar-se com suas ações. É uma manifestação de amor próprio que nunca deve cessar. No mundo moderno, o autocuidado é tão vital quanto a respiração. Negligenciá-lo pode levar à perda de si mesmo, à perda da capacidade de se alegrar com o que ainda resta. E isso não é pouco. Portanto, nesta fase da vida, o ato mais corajoso será demonstrar o máximo de cuidado consigo mesmo. Em última análise, se a pessoa não se colocar em primeiro lugar, quem o fará por ela? Em conclusão, chega de tolerar que personalidades tóxicas roubem impunemente momentos preciosos da vida. Chegou a hora de encarar a verdade. Enquanto a pessoa permitir que egoístas, que a veem apenas como uma fonte de lucro e um recurso inesgotável, permaneçam em sua vida, ela estará se privando da oportunidade de conhecer um mundo digno dela. Não deve haver mais espaço para ligações unilaterais, quando só se lembram no momento da necessidade, para comentários cáusticos de parentes que a veem como um fardo.
É hora de cortar impiedosamente tudo o que impede de viver plenamente. Imaginemos que cada relacionamento destrutivo é um tijolo sujo e de má qualidade na casa que a pessoa constrói com tanto afinco há anos. Será que ele permitiria que esses tijolos continuassem a fazer parte de sua casa, colocando em risco toda a estrutura? Pessoas que sugam a energia vital são um ataque direto ao senso de autoestima e à busca pela felicidade. É preciso ter consciência disso. Ninguém merece a sensação de ser usado, humilhado ou ignorado, muito menos suportar o fardo de relacionamentos que só trazem sofrimento. A mensagem é simples e intransigente. Tempo é o recurso mais valioso e não deve ser desperdiçado com um fardo pesado que não traz mais benefícios. Não vale a pena se apegar a relacionamentos que esgotam e esvaziam, como se estivessem sugando a seiva vital. Chegou a hora de romper decisivamente essa ligação, dizer um não firme, sem sombra de dúvida, fechar a porta para um mundo de dor e sofrimento, para abrir espaço para aqueles que realmente valorizam e amam. Se a presença de uma determinada pessoa na vida rouba implacavelmente a energia, se após cada conversa resta apenas uma sensação dolorosa de confusão e desconforto, então a mudança é inevitável. Sem dúvida, as mudanças podem ser dolorosas e causar medo do desconhecido, mas permanecer no pântano de relacionamentos antigos e desgastados causa ainda mais dor e angústia. Devemos parar de acreditar na obrigação ilusória de manter uma conexão apenas por causa do hábito arraigado ou do medo da solidão. A solidão não é um castigo, mas uma oportunidade valiosa de se redescobrir, retomar o controle da própria vida e direcionar a energia para cuidar do mais importante, de si mesmo. Não devemos ceder aos encantos da nostalgia ou ao sentimento de culpa, que podem obscurecer a mente e impedir que se tome a decisão certa. Neste momento, é crucial viver de acordo com os próprios valores e aspirações, cercar-se de pessoas que dão energia, inspiração e trazem felicidade. Existe uma verdade chocante, mas simples. Se essas pessoas tóxicas desaparecessem repentinamente da vida, será que sentiríamos uma dor aguda e uma perda irreparável? Se a resposta for negativa, as próximas ações são óbvias. É hora de romper as ligações viciosas que prejudicam e destroem e exigir sem justificativas um tratamento e uma relação melhores. A vida é curta e preciosa demais para ser gasta em relacionamentos que não valem sequer um olhar passageiro ou um breve momento de atenção. Chegou a hora de despertar e perceber a necessidade de estabelecer limites pessoais. O equilíbrio interior e a sensação de felicidade estão ameaçados, e apenas nós mesmos temos o poder de nos libertar do fardo que nos impede de avançar. Ações decisivas para proteger nosso espaço pessoal e tempo são a chave para encontrar harmonia e bem-estar.